Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6, diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Deixe sentar em nome de Jesus. Uma palavra da experiência do apóstolo Paulo. E por que não dizer, no dia a dia, nós temos visto, é exatamente assim, não é? É exatamente assim. A preocupação com as coisas materiais, com os bens materiais, com a riqueza, essas coisas têm ou não têm destruído muita gente? Essas coisas têm ou não têm destruído a própria igreja? O próprio conceito do cristianismo não tem destruído? Tem. Tem e tem. A visão de Paulo aqui é uma loucura, mas ele viveu isso. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, ninguém fica contente com uma situação dessa. Mas Paulo, ele ficava, porque ele sabia o que era fazer um jejum forçado, né? Muitas prisões, naufrágios, muitas perseguições. Não tinha tempo de almoçar, de jantar, de fazer um lanchinho, uma série de situações. Então é um homem, como ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, muito cheio de experiência para falar com essa propriedade. E o texto diz, no 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Não cai? Pior que não para aí. Não cai só em tentação. O que é a tentação? É você ser levado a que o seu desejo vá além daquilo que deveria ir. E aí ele ainda diz, não só tentação, mas também cilada. Quer dizer, o diabo olha o caráter degenerado, olha o desejo desenfreado, arma cilada, e cai em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam o homem aonde? Na ruína e na... mas ele está justamente, a visão que ele coloca aqui, é que a pessoa está querendo ficar o quê? Rica. E ela cai aonde? Na ruína e perdição. Quem quer ser rico aí? Da graça de Deus em primeira mão, amém? Irmão, existe uma questão, eu peço que você preste muita atenção na palavra de hoje, porque senão você pode ser mais um que saia falando, quando nós pregamos aquela mensagem, as duas servidões. Teve gente que viajou, não entendeu, e depois fica falando do que não sabe. Eu peço que você preste atenção, porque senão você pode ser mais um que saia falando do que não sabe. Por quê? Porque não prestou atenção. Antes de eu vir pregar aqui, eu sempre oro, Senhor, sou eu que o Senhor quer que pregue hoje?
Ou o Senhor vai trazer alguém de fora, vai sentar nessa igreja e esse alguém é que vai pregar? Fala, Senhor, eis-me aqui. Tem alguém na igreja que o Senhor quer que hoje pregue? O Senhor quer falar através de quem? Ou quem o Senhor quer que ministre a sua palavra? Quem o Senhor quer que abra um texto bíblico? Amém, irmão? O Senhor tem pedido que eu esteja aqui. Eu glorifico a Ele, porque Ele me tem dado essa graça. Mas eu não estou aqui por uma questão de querer estar. Não, eu estou aqui por uma questão de obedecer a Deus que quer que eu esteja aqui. Eu tenho certeza que tem gente por aí que sabe muito mais Bíblia do que eu. Tem muito mais conhecimento do que eu. Mas o que fazer? O Senhor pediu para que eu estivesse aqui. Então vamos continuar. Então veja que as pessoas querem ficar ricas, acabam na ruína e na perdição. E aqui ainda disse que uma porta é aberta diante da pessoa. Como é o nome dessa porta? Cilada. Já viu quando a pessoa quer ficar rica? Abre-se logo uma porta de prosperidade. É a cilada do diabo. E ela entra por um caminho em que ela pega os bens da terra, mas no fundo ela termina em ruína e perdição. A Bíblia diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Irmão, até quando os cristãos, a igreja, vamos assim dizer, lutará pela lição de que nós não somos donos de nada, não temos nada no mundo, somos forasteiros e peregrinos em terra estranha, e se eu tenho barra de ouro e de prata, isso não é motivo para eu bater no peito. Mas se eu tenho o nome escrito nos céus, isso sim é motivo. Porque Paulo diz: aquele que quer gloriar-se, glorieie-se na cruz de Cristo. E diz o Senhor na profecia: o que quer gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmão, eu vou trazer alguns pontos só para você refletir. E você vai entender por que você às vezes caminha 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e não alcança um ministério. As palavras, presta atenção, as últimas palavras que têm sido dadas neste púlpito, nos últimos 3 cultos, 4 para trás, têm sido palavras para aqueles que vão alcançar um ministério. Irmão, nada de amizade, o prumo da palavra não se curva. Portanto, eu vou dizer, se você andou criticando mensagens passadas, as últimas, pode patentear que você não vai alcançar um ministério. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Você está numa igreja e aqui quem manda é Jesus Cristo. Não fazemos a obra, meu irmão, de oba-oba. Fazemos a obra com seriedade. Quem manda é Jesus. Você já viu algum pastor por aí dizendo: Constituição é lixo, louvado e engrandecido seja a Bíblia? Então, meu irmão, aqui não é um lugar qualquer. Aqui é um lugar para você ou terá o seu nome escrito nos céus, ou terá o seu nome escrito no inferno. Aqui é lugar de seleção, de divisão. Então, meu irmão, presta atenção que vai mais uma palavra para você. Muita gente esquece das lições bíblicas. Vamos tentar elucidá-las. Vamos para Gênesis e vamos conhecer um homem chamado Adão. O que Adão possuía? Vamos enumerar, deve ser muita coisa. Qual a primeira coisa que Adão possuía? Não existe lista. Adão não era dono de nada. Dá para entender isso?
que Adão não possuía nada? Dá para entender ou não dá para entender? Deus disse assim: Adão, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Não, Adão, domine sobre tudo. Você dominar sobre alguma coisa é um fato, e aquilo te pertencer é outro. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Está no teu domínio, mas são minhas, tu vai ter que me prestar conta delas. Meu irmão, olhe, você é rico, você tem dinheiro, tem propriedade, tem bens, amém, graças a Deus. Mas olhe para tudo isso e diga: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, nada de coração, pronto a ouvir a voz do Senhor. Se Ele disser para você, que nem disse o jovem rico, né? Vende tudo e dá aos pobres. Você vai lá, pega e dá. Porque não é seu, você não é dono de nada. Ah, mas eu trabalhei e conquistei com meu suor. Então é maldição. Bênção é aquilo que Deus te dá, não é o que você conquista com seu suor. Lembra da mensagem? As duas servidões. Mas como você criticou a mensagem das duas servidões, esta palavra que está entrando na mente de muitos, não está entrando na sua. Para aprender a não falar do que não sabe. Aqui é uma igreja, aqui Jesus manda. Ele fala e eu repito. Porque a nós não interessa. Há 9 anos eu prego que neste lugar não tratamos de amizade, tratamos de discipulado. Jesus não disse: ide por todo mundo e fazei amigos. Não, ele disse: fazei discípulos. Então, Adão, domine sobre tudo. Aí todo dia, na viração do dia, vinha Deus falar com Adão. Vinha falar o quê? Adão, tem um cafezinho aí para mim? Era isso? Adão, o que você almoçou hoje? Não. Deus já tinha dito: tá, pode comer de tudo. Não veio perguntar o que ele tinha almoçado. Todo dia, na viração do dia, o Senhor vinha falar com Adão e vinha lhe pedir que prestasse contas do que ele tinha feito no paraíso, de como tinha administrado as coisas do Senhor. Você é dono de alguma coisa, irmão? Pode ter certeza que um dia o Senhor se manifestará a você e dirá: presta conta da tua mordomia. Lembra da parábola? Ou você ainda não entendeu que você não tem nada? Ou você não entendeu que nu você saiu do ventre? E nu vai passar para a eternidade? Ou você não entendeu que é pó e cinza? Se não entendeu, não vai a parte alguma. Tem que entender. Então, Adão era dono de quê? De nada. Um homem que Deus disse diretamente para ele: domine sobre tudo. Mas ele não era dono de nada. Você já entendeu isso ou não? Já pensou Adão olhando assim: poxa, estou eu sozinho nessa terra? É tudo meu. Não. Na cabeça dele, ele sabia que nada era dele. Quer uma prova de que ele tinha plena consciência? Quando ele tocou onde Deus disse para não tocar, o que ele foi fazer? Foi se esconder. Então ele tinha consciência do que não era dele. Ele tinha esse potencial de reflexão. Irmão, vamos examinar uma outra coisa também. Um homem chamado José foi levado como escravo, lembra José? Na casa de Potifar,
foi governador do Egito. A Bíblia diz que em tudo quanto José colocava a sua mão, Deus fazia prosperar. A Bíblia não diz que em tudo que José colocasse as suas mãos, seria dele. Precisa repetir? Tá. A Bíblia diz que em tudo quanto José colocava as suas mãos, Deus fazia prosperar. Mas não diz que em tudo que ele pusesse as suas mãos, seria dele. Você quer a bênção para que tudo que as suas mãos toquem prospere? Aonde você tocar vai prosperar, você quer? José foi organizar o jardim da esposa de Potifar. Até galho morto passou da flor. Mas de quem eram as flores? Da mulher de Potifar. Mas quem tinha a bênção? José. Mas as flores eram dela. José começou a administrar a casa de Potifar. Em tudo que ele botava a mão, prosperava. De quem era a casa? De Potifar. De quem era a fartura da casa? De Potifar. A horta que prosperava, de quem era? De Potifar. O que José tinha? Nada, era um escravo. Quantos crentes? Senhor, faze-me prosperar como tu fizeste José. Tá, tudo bem. José vai parar na corte de Faraó e se torna governador. Colocou as mãos no reino de Faraó. O reino de Faraó viu a maior glória de todos os tempos. Amém? Toda aquela glória, o que José teve? Nada. Nada. Ele entrou praticamente nu no Egito e quando morreu não ficou com nada. Não ficou com um grão de feijão. E vou te dizer o que você não sabe. Porque aqui Jesus fala e eu glorifico a Ele. Eu vou te dizer uma coisa que você não fala. José não teve nada no Egito, a não ser a casa que morou que não era dele, era de Faraó. José teve 2 filhos, como eles se chamavam? Efraim e Manassés. Quando as tribos saem, quando o povo é libertado do Egito, lá na terra de Canaã, existem 2 áreas que compõem 2 tribos e que têm os 2 nomes de quem? Dos filhos de José, Efraim e Manassés. Eles não ficaram presos a nada do que tinha no Egito. Saíram de mão abanando e preferiram largar a herança natural, mas ficar com a herança espiritual. Se tivessem ficado com a herança natural, não seriam contados entre as tribos de Israel. Entende para que Deus te chamou? Para uma herança espiritual? Não foi para uma herança natural? Entende que José não estava preocupado? O que José passou aos seus descendentes, aos seus filhos e aos seus netos, não foi que deveriam continuar no Egito, desfrutando da gordura do Egito, comendo do melhor do Egito. Foi que deveriam largar tudo e ir cultuar o Deus de Israel lá no deserto. Pede misericórdia, irmão. Sabe por quê? Porque essa unção aí pode penetrar na tua mente. Porque você precisa deixar de ser escravo, irmão. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, não tem. A bênção que tinha na vida de José era para administrar. Ele estava administrando as coisas de Faraó? Só isso? Não. Na verdade,
há uma tabela ali da operação. Mas com a administração, não com as riquezas de José, com a administração de José, ele livrou o seu próprio povo da morte. Que não havia mais comida em nenhum lugar, e ele foi e sustentou os seus irmãos quando foram buscar comida no Egito. Diz a Bíblia que todos os povos vinham para comprar comida no Egito. Mas chegou uma hora que esses povos não tinham mais dinheiro. Então eles tiveram que dar as suas terras para não morrer de fome. José conquistou muitas terras. Qual foi dele? Nenhuma. Diz a Bíblia que José conquistou para Faraó, rei do Egito, muitas terras. Mas eu te pergunto, José foi um homem de Deus abençoado, e hoje ele tem ou não tem a parte dele na eternidade? Mas na terra ele não teve nada. Aí vem Jesus e diz assim: ajuntais tesouro. As pessoas, oba, mas no céu. Entende, meu irmão? Se hoje Jesus apresentasse-se diante de ti e dissesse: você quer a bênção do ter ou quer a bênção do administrar? Muita gente se iludiria: não, administrar? Não, eu quero ter. Mas José não tinha nada. Mas tudo que ele colocava a mão dele prosperava. Ora, a Escritura diz: não ligarás a boca ao boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. A Escritura, desde o Antigo Testamento, diz que aqueles que ministram no altar são os primeiros a comer do altar. Está entendendo, irmão? Os que ministram no altar não são donos de nada, mas são os primeiros a usufruir dele. Mas não são donos, são apenas administradores. Presta atenção, quando nós falamos nesse lugar, irmão, leva a tua vida espiritual a sério. Paga o preço da oração, paga o preço da leitura. Muita gente não leva isso a sério e negligencia. Sabe o que está acontecendo agora? Está perdendo o último degrau da nova dispensação. A palavra não está entrando, mas eu te digo, o Senhor está falando. Eu sei quando Ele fala, eu o conheço. Eu conheço, meu Deus. Eu tenho os sinais dEle. Então, meu irmão, esta é mais uma mensagem, loucura para o mundo, mas para nós, poder de Deus. E eu quero essa unção. Eu quero a graça de olhar para as minhas vestes e dizer: isso não é meu. Eu quero olhar para o travesseiro que eu reclino a cabeça e dizer assim: não é meu. Jesus, tu quer que eu vá lá fora dar isso aqui para alguém? Tu quer que eu dê minha cama para alguém? Tu quer que eu dê tudo que eu tenho para alguém? Você não é dono de nada, irmão. Jesus não nos chamou para possuirmos a terra, nos chamou para ganharmos almas. Senão amanhã depois, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? E conheço. Quais deles? Esse, e conheço tudo, desde a mocidade eu guardo. Ainda te falta uma coisa. Essa uma coisa é terrível, irmão. Você pode se achar o melhor, o maior, o excêntrico, o poderoso, o bonitão, sei lá. Mas vai diante de Jesus, olha direitinho para Ele, que sempre você ouvirá Ele dizer assim: olha, ainda te falta uma coisa. Sempre tem alguma coisa faltando. Sempre tem. E é por isso que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então, meu querido, presta muita atenção.
Hoje nós temos ministérios por aí espalhados, pastores que olham para a igreja grande e dizem assim: a minha igreja, o meu ministério cresceu. Você tem um ministério? O teu ministério, meu irmão, porque certamente você terá um, o teu ministério é uma ferramenta para você trabalhar, mas esta ferramenta é emprestada, não é tua. Já viu aqueles crentes que dizem assim: eu falo língua estranha? Pobre coitado, miserável. Isso é uma ferramenta emprestada e só pode ser acionada por ordem do que é dono dela. Eu tenho o dom de curar os enfermos. Coitado. Coitado. Essas coisas são ferramentas, meu irmão, e elas só funcionam com autorização do dono. Tudo isso é ferramenta emprestada. Você não tem nada, você não é dono de nada. Será que vai ser preciso naquele grande dia? Ou será que a palavra e o Espírito já não têm sido suficiente? Então hoje os pastores estão por aí, olha, porque entra muita gente na igreja, né? E eles acham que tem um grande ministério. A parte dessa cegueira deles, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Um dia, em nome de Jesus, você vai alcançar um ministério e vai ter uma grande igreja e salvará muitas almas. Quando você ver a sua igreja muito grande, isso não é motivo de você se exaltar, é motivo de temer e saber que aumentou a sua responsabilidade. Entende? Guarde essa palavra, porque pessoas aqui nesse lugar liderarão milhares. E eu sei que Ele está falando. Pessoas nesse lugar liderarão milhares. Meu Deus do céu. Cuidado, irmão. Porque Saul só foi cair sobre a espada porque se tornou um rei. Então, o que é seu nessa terra? Não é nada, não é seu, meu irmão. Nada. Eu não vou dizer que você tem que abrir as portas da sua casa para todo mundo, não. Mas o problema não é esse. O problema é que tem gente que não abre porta para ninguém, para nada. Esse que é o problema. Está entendendo? Então, querido, atente para a grandeza do que Deus quer ser na sua vida. Através da sua vida, Deus quer hospedar, abençoar, libertar. Mas nós somos vasos de barro. A excelência do poder vem dele, do oleiro. Por isso, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, como que um barro vai contender com seu Senhor ou vai se engrandecer? Será que Deus aceitaria que um vaso de barro, como a Escritura nos compara, questionasse ou se exibisse e dissesse para o outro vaso: eu sou melhor do que tu? A palmeira é muito grande e os crentes são até comparados à palmeira. Mas ai dela se ousar pensar que é melhor que a planta rasteira que está debaixo dos seus pés. Está arriscado a planta rasteira subir tanto que a pode até sufocar. E a planta rasteira vai continuar vivendo e a palmeira vai secar. Esta é a lei da natureza que nos ensina através de tantas coisas. Então, aqui, ainda mais uma palavra. Davi, vamos concluir aí. Davi tinha um ministério. Tinha. Muitas riquezas, não tinha? Tinha. E tinha a promessa do Senhor que através dele não faltaria descendente sobre o trono.
Mas quando Davi viu os seus filhos se degradando, se matando, por consequência do pecado dele, o Senhor disse: a espada não se apartará da tua casa. Davi olhou aquela situação e disse assim: puxa vida, Deus prometeu que não faltaria descendência, e agora, cadê os descendentes? Morreu todo mundo. E Salomão era miudinho, pequenininho. Davi foi orar e o Senhor falou assim: não, ó, Salomão, ele vai reinar no seu lugar. Irmão, não ache você que você é Davi e seu filho é Salomão. Os pastores por aí estão se achando donos das igrejas. Então você vai lá e o que você vê? Quem é que estava naquele púlpito? Ah, era o avô. Agora é o pai. Daqui a pouco é o filho. Depois é o neto. Como é que se chama isso, hein? Isso aí tem outros nomes horríveis por aí. O camarada, ele funda uma igreja, às vezes até na direção de Deus, mas a igreja cresce. Quando Deus diz assim: sai, que eu tenho outro para assumir isso aí, ele: não vou deixar isso aqui não. Igreja grande, muita gente, dízimo alto, muito recurso financeiro. Não, quando eu sair daqui eu passo isso para as mãos do meu filho. É ou não é o que diz por aí? O juízo contra eles será terrível. Nós não somos donos das coisas de Deus. Nós não somos donos das coisas que tem na casa do Senhor. Tudo é para Ele e para a glória dEle. Meu filho não tem que assumir púlpito depois de mim. Ministério não se herda. Entendeu? Por isso você pode questionar por aí essa hierarquia desenfreada, né? Como acontece, por exemplo, na Assembleia lá de Madureira. Aquilo lá é uma genealogia só, é um absurdo. E o pior é que você chega e vê que os camaradas já caíram há muito tempo. Mas o fruto, a obra, o detalhe que mostra as suas quedas é justamente isso. Um prepara púlpito para o filho, o outro prepara para o neto, o outro prepara para o bisneto. Você vê que hoje aí, os malafaias da vida fazem a mesma coisa. O camarada está lá na igreja há anos, é um auxiliar. Mas o filho novinho do fulano já é pastor presidente não sei aonde. Irmão, presta atenção na palavra agora. Você quer alcançar um ministério, mas não ache que vai poder deixá-lo dentro de uma caixinha de presente para o seu filho. Quem não alcança ministério das mãos do Senhor, é tempo perdido receber das mãos dos homens. Então vamos concluir lembrando. Você pode pedir a Deus a bênção de ter alguma coisa, mas sem sabedoria isso que você tem vai acabar te matando. Mal administrando, isso vai acabar te matando. Ou você pode deixar Deus agir e te dar a bênção que Ele quer. Uma das bênçãos que deu a José foi a bênção da administração e não da posse. Como José cuidava de tudo, sabendo que dele nada era, ele nunca caiu. E vencer o tipo perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Ele tipifica perfeitamente Jesus Cristo. Por quê? Porque não caiu. Foi perfeito na sua caminhada. Daniel, a Bíblia diz que a província de Daniel foi a que mais prosperou. Ele era dono de quê? De nada, mas aonde ele colocava as mãos? Então nós vamos nessa noite pedir, nesse ministério, que as coisas prosperem para a glória do Senhor
e não para benefício próprio de ninguém. E se é do Senhor, tem que socorrer os necessitados, tem que socorrer os aflitos, tem que auxiliar os que precisam. É isso que acontece por aí? Não. Porque quando alguém precisa, às vezes de um dinheiro de passagem, diz que não tem, a tesouraria fechou, a tesoureira já saiu. Quantas vezes eu ouvi isso? Não por mim. Eu já precisei sim de dinheiro de passagem, mas nunca pedi à igreja não. Eu saía de casa mais cedo e ia a pé. Então, meu irmão, tudo que vier às suas mãos, diga, pega aquilo, levante para o céu e diga: Jesus, isto aqui que o Senhor me emprestou é para fazer o que com isso? Você está entendendo, irmão? Você tem um negócio, sabe por que ele não deu certo? Porque você disse que era teu e queria mostrar para os outros que o teu Deus era maior por causa das coisas físicas que você tem. Deus não estava nem aí nesse negócio, porque Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparência visível. Como é que você pode querer o visível para afrontar alguém ou demonstrar a grandeza do invisível? O Deus invisível nunca pode ser comparado a nada visível. E aí vem as orações equivocadas, ridículas. Deus, me dá isso ou aquilo para que todos vejam que eu sirvo um Deus vivo. Deus não tem que te dar nada para que as pessoas vejam que você serve um Deus vivo. É você que tem que abrir a boca e ter a língua como pena de um destro escritor. Aí ele entra nas palavras e mostra que você serve um Deus vivo. Olha a minha casa bonita, está vendo como eu sirvo um Deus vivo? É o que muitos dizem no próprio coração. Olha o meu salário, está vendo como eu sirvo um Deus vivo? Jesus então não serviu um Deus vivo, porque ele não tinha casa, não tinha salário e não tinha onde reclinar a cabeça. Mas a Bíblia diz, veio para o que era seu, mas ele nunca disse, o mundo é meu. Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mas o Evangelho de João diz que ele, o Senhor Jesus, foi quem criou o mundo. Se aquele que criou o mundo nunca se disse dono dele, por que você, irmão, que a Bíblia diz que o seu fôlego de vida é como a flor da erva, seca-se a erva e murcha a sua flor com o hálito do Senhor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, irmão? Vamos ficar com aquilo que é eterno, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Busca primeiro reino de Deus, sua justiça, deixa Deus acrescentar as demais coisas, sabendo que você não está preocupado com elas. Irmão, é glorioso coisas assim que o Espírito Santo nos traz. Tem pessoas aqui nesse lugar que não tem nada, mas dia a dia tem comido com paz e alegria. E tem outros, olha, que tem, mas estão vivendo em angústias, em complicações, são obrigados quase que a se esconder como Adão. E tem gente aqui, irmão, que muitos olham e dizem, ah lá, coitado, olha aí, um monte de crítica, mas esses têm a promessa do Senhor de que nunca terão necessidade de nada. E sobre eles está a palavra que diz, nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmão, aprenda. Você tem dinheiro, você tem recursos, coloque-os diante de Deus. Eu não disse para ninguém trazer dízimo nem oferta para cá. Não estou dizendo nada disso.
longe de mim. Eu disse para você apresentar os seus recursos, tudo que você tem, com consciência de que não é teu, apresentar diante de Deus. Não falei para trazer para a igreja. Amém, então? Deu para compreender? Deu para entender? Agora, você quer a bênção da sabedoria, da administração? Para qualquer coisinha mínima que o Senhor botar nas suas mãos, aquilo repercutir. Olha, a bênção sobre a vida de José foi tão grande que há milhares de anos a história é contada. Está entendendo, irmão? Que o que é enfatizado não é as riquezas de Salomão, mas a sua sabedoria. O que é enfatizado não é realmente alguma possessão de José, mas que o Senhor o abençoava em tudo quanto punha as suas mãos. Então, irmão, toma um pouquinho de cuidado com a sua vida espiritual. Atente com diligência para as grandezas do reino de Deus e jamais ouses comparar o teu Deus com uma possessão terrena. Então, até aqui nos tem ajudado o Senhor.